Você tem o diabetes tipo 2, que esse é o diabetes que acomete a grande maioria dos indivíduos afetados por essa doença, né? Então, cerca de 90% dos indivíduos com diabetes tem essa forma que é o diabetes tipo 2, que está altamente associada com, lógico, a parte hereditária, que a gente vai falar daqui a um pouquinho, né? Mas muito envolvido com os fatores ambientais e com o estilo de vida que a pessoa leva. Sendo que o principal fator ambiental, né, o principal fator de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2, que é a que mais acomete, é a obesidade, é o sobrepeso, que cada vez mais a gente vem notando, né, que o sobrepeso também é um outro problema de saúde pública que leva o indivíduo a sobrepeso. O sobrepeso ele altera todo o metabolismo do indivíduo, tá? E isso faz então com que o indivíduo com obesidade, sobrepeso, que esteja acima do peso, vai desenvolver então o diabetes, vai desenvolver a hipertensão arterial, né? Que vai desenvolver as alterações de colesterol, então a pessoa que tem um colesterol alto, tá? E outras coisas mais. Então esses indivíduos obesos, né, a obesidade, é hoje um dos principais fatores de risco e que levam, então, ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Outro fator de risco muito importante, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas já adiantando, é a parte genética do diabetes tipo 2. Né? Quando a gente faz a história familiar desses indivíduos com diabetes tipo 2, o que a gente nota? Que existem outros indivíduos acometidos, né, a família dessa pessoa, com diabetes. Então, a gente notando, então, aí uma alta prevalência, né, uma agregação familiar muito forte na diabetes tipo 2. E aí, a causa da diabetes tipo 2, ela é um misto. Você tem, então, uma falha, porque como o indivíduo ele tem uma alteração metabólica, né, pelo fato de ser obeso, de ter um excesso de peso, então você tem o pâncreas, ele está trabalhando tanto para produzir tanta insulina, porque é um indivíduo que ingere muito carboidrato, não é isso? Então, e carboidrato caiu na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, o que o pâncreas reconhece? Opa, tem muita glicose, muito açúcar no sangue, eu preciso produzir mais insulina. Imagine isso, então, também a longo prazo. Chega uma hora que o pâncreas ele cansa de produzir a insulina, de tanta insulina que ele produz há tanto tempo, há tantos anos, né? Décadas. Né? Porque também ninguém fica obeso de um dia para o outro. Isso também é um processo, né, de longo prazo, né? Que também é uma balança entre a alimentação, a atividade física, que hoje em dia as pessoas são muito sedentárias, o tipo de alimentação que ela leva, né? Isso tudo, então, vai levando a pessoa a se tornar com sobrepeso, obesa. E o pâncreas, então, ele passa a funcionar mais, ele passa a trabalhar mais. Chega uma hora que o pâncreas ele fala, opa, não aguento mais produzir insulina. Então você tem uma escassez de insulina devido a esse trabalho incessante do pâncreas em produzir a insulina. E, por outro lado, as células também já estão abarrotadas de glicose. Elas estão estocadas. O indivíduo ele come tanto açúcar, tanta massa, tanto macarrão, pão, bolacha, refrigerante, que ele tem tanto açúcar no sangue, mas ele também tem muito açúcar dentro das células. E as células falam assim, opa, a gente não quer mais. A gente não quer mais açúcar, a gente já está... Estamos com o estoque cheio aqui. Então, esse açúcar, ele, então, começa também a sobrar, o que a gente chama de resistência periférica à insulina. Mesmo você produzindo insulina, mas como as células estão abarrotadas de insulinas, o estoque está cheio, não tem como você produzir. O que faz, então, com que o pâncreas... Olha como é um círculo vicioso. Então, o pâncreas, esse açúcar não entra nas células, então a taxa de açúcar ela não cai, ela está sempre alta. A taxa de açúcar estando sempre alta, o pâncreas interpreta como? Tem que produzir mais insulina, né? E essa taxa de açúcar nunca cessa. Então, você vê que o diabetes tipo 2, que é a principal forma, ele é um mecanismo nefasto e vicioso, né? Principalmente da obesidade, da alimentação errônea, né, rica em carboidrato, e, óbvio, da falta de atividade física, porque o que gasta açúcar? O que ajuda a gastar açúcar? Que queima, queima açúcar? Atividade física.